É meia-noite. Você tá sozinho no quarto. A luz começa a piscar. Você ouve uma voz sussurrando: aceita Jesus. Aí tu responde: aceita tu, pô! Eu já aceitei que sou ateu. Mano, começou mais uma live que parece filme de terror pra crente. Mas pra nós, é só mais uma quinta-feira comum no canal Teologia Reversa, onde o demônio da lógica bate de frente com o exorcismo da fé cega. E quem tava na linha de frente dessa treta de titãs? Ele mesmo, o grande Antônio Miranda, com direito à voadora teológica e argumento no cangote dos dogmas. A live rolou no dia 30 de julho, quinta-feira, e foi aquele banho de realidade na cara de quem ainda acha que argumento de fé ganha debate com quem estuda. Teve crente tentando dar carteirada bíblica, teve ateu soltando sabedoria estilo Vingadores Ultimato. Teve climão, teve risada, teve verdade na voadora. Mas antes de você cair de cabeça nesse corte nervoso, faz aquele corre maroto, se inscreve no canal Corte das Lives dos Ateus, ativa o sino, dá o like, comenta qualquer coisa tipo a fé não paga boleto e compartilha com aquele seu primo crentão só pra irritar. Agora, sem mais delongas, segura a pipoca, trava o pescoço, porque esse corte tá mais afiado que argumento de Bertrand Russell com sono. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Paulo Henrique, meu consagrado! Galera, como subiu o Paulo Henrique? Boa noite, meu querido, tudo bom? Já pode subir um ateu só. Aí, depois, tem que esperar subir mais crente. Tudo bom, Paulo Henrique? Tudo bom. Paulo Henrique, tá muito frio aí onde você mora? Eu acho que 10 graus, 19 graus. Não, hoje fez 19 graus no máximo. E agora rapaz, você tá assim, cara? Você tá de boa assim? Eu tô de brusa aqui, de frio, e o gesso também esquenta aqui, gesso esquentinho. Tá maluco? Eu tô precisando de um gesso desse aí, galera. Vou colocar no outro braço lixado também. Eu dou tchauzinho, nem fica direito. E aí você faz assim, ó. Rapaz, tá doido, Paulo Henrique. Vai ter que ser estudado, mano. Tá maluco. Paulo Henrique, você tá preparado aí com uns argumentos aí pra você mandar pros ateus aí que vão subir, os ateus do chat? Vou tentar, né? Não sei, a gente faz o que pode, né? A gente gosta um pouco de ouvir que Deus não existe. Aí depois a gente... Manda um argumento bom. Cadê? Eu quero um ateu aqui, um ateu aí do chat pra encarar o Paulo Henrique. Paulo Henrique vai começar perguntando, hein? Paulo Henrique, manda aquelas brabas lá de... Aquelas lá que você manda de... Como é que é? Aposta de Pascal. Manda as braba. Manda as braba, Paulo Henrique. Tá? Não pega leve, não. Ah, é porque é teu... Não. Quero você no modo on fire. Tá show? Difícil. On fire é com o tema, vamos lá. É o quê? On fire, vamos, on fire. É isso aí, ó. O Paulo Henrique vai estar on fire aí, ó. Preciso de um ateu. Deixa eu ver aqui, ó. Fortaleza 30 graus. Você tá maluco, mano? Aqui, mano, aqui onde que eu tô deve estar menos 10. Sem brincadeira. Cadê? Quem é o primeiro ateu que vai subir aí? Primeiro ateu aí pra subir, vamos lá. Eu tenho que deixar o like aqui, esqueci de dar o like. Isso aí, Paulo Henrique. Pô, por isso que é o protagonista, né? Tá vendo? Marreta o like aí, galera. Galera, eu poderia estar pedindo dízimo, eu poderia estar pedindo oferta, mas eu tô pedindo like, né? Né, Paulo Henrique? A gente podia estar aqui pedindo dízimo, oferta, mas não, a gente tá pedindo like, né? Não é isso? É o like, joinha. Tá entendendo? Então marreta o like aí pra nós. Pois é, Valéria, é isso que eu não entendo. A Valéria matou aqui o negócio. Todo dia os ateus querem entrar. E hoje nada. Pois é, no dia que eu libero o link pros ateus subirem na live, eles não querem subir. Tu tá entendendo um negócio desse? Rapaz. É complicado demais. Genival falou aqui o seguinte: boa noite, vencedores. Paulo Henrique no modo Fire. Respeita. Valeu, Genival.
Paulo Henrique falou que vai comer ateu com farofa hoje. Não sei, não Falou, falei isso, né? brabo. Não sei, quem vir aí, talvez a gente tenha argumento pra dialogar um pouco. Pô, olha o Cláudio aqui, Rio das Ostras 23 graus. Isso aí, tu acredita na imprensa, ô Cláudio? Tu acredita na imprensa? É óbvio que aqui onde que eu tô tá menos 10 graus, Cláudio. Tu acredita nisso aí? Isso aí é os Illuminati aí te enganando aí, meu irmão. Aqui tá menos 10 graus, essa que é a verdade. Você tá doido. Vamos lá. Peguei no meu bairro mesmo, Vila Nova São Vicente aqui. Ó, tá faltando mais crente. Tá faltando mais crente, que é pelo menos 3 crentes aqui, 3, 4 crentes. E tá faltando o ateu já, ó. Já dá pra gente começar o debate aqui, ó. Fala aí, Ricardo Reis. Sobe aí, Ricardo. Pô, Ricardo Reis das antigas. Respeita. Sobe aí, mano. Tá o link aí, ó. Só clicar no link e subir. Ricardo Reis é show de bola. Amanda 2. Vamos lá. Tá minhas primas lá. Rapaz, é complicado, né, galera? Quando bota o link pro... Caralho, Santos falou assim, ó, o Antônio já está milionário. Porra, meu sonho, mano. Santos, eu recebo essa profecia aí na minha vida, mano, que tá foda. Quero essa profecia aí na minha vida. Quem dera. Vamos lá. O Cláudio falou assim, Carioca, quando tá 25, tô puxando casaco, meu irmão. Tá... vocês estão achando que eu tô brincando aqui, galera? Mantinha aqui, velho. Tô de calma, tenho uma calça comprida, meia. Tô aqui como? E tô com frio, mano. Tu explica um negócio desse? Geral com vergonha, né, Juan? Porra, todo dia entra ateu. No dia que é pra entrar o ateu, não entra. Eu não entendo isso. Aí, PH, o Felipe falou assim, ó, os ateus fogem do Paulo Henrique como o diabo foge da cruz. Respeita. Muito, não sei, eu sou... Max, boa noite, meu querido, tudo bom? Salve, Antônio Miranda. Ô, Max, tu é ateu, né? Cara, eu me considero agnóstico, mas um agnóstico bem mais pro ateísmo do que pro lado contrário, sabe? Entendi. Então, você é o ateu, né? Pronto. Beleza. Então, você vai desafiar o Paulo Henrique por enquanto. Quando subir outro crente, eu subo mais um ateu, hein, galera? Vamos deixar por enquanto só os dois aqui. Vamos lá, Paulo Henrique, manda primeiro aí pro Max aí. Detona, Paulo Henrique. On fire, hein? On fire. Tô torcendo por você. Eu quero hoje sair daqui convertido em Jesus Cristo. Vai. Qual o melhor argumento que você tem como ateu para os cristãos? Não, você que vai mandar o argumento para ele, não é perguntar o dele, não. Não é entrevista, não, Paulo Henrique. Manda bala aí, manda o argumento. Beleza, vamos lá. O melhor argumento que Deus existe é a gente poder existir e a gente respirar, a gente poder ver a luz do sol, as águas, a chuva, a gente poder beber aquela água saudável, aquele prato de comida gostoso, aquela comida. É uma prova que Deus existe. E quero ver como é que os ateus refutam isso. Vai lá, Max. Confio em você, hein, Max. Assim, Paulo Henrique, essa visão poética, bonitinha, é interessante, é legal, né? Você vê lá os animaizinhos bebendo a água, você usufruindo do bom e do melhor, você já logo imagina que é um Deus que está por trás, né? Isso seria interessante se você tivesse, assim, nos tempos da Idade Média, você pensar isso, até seria plausível, né? Mas nos tempos de hoje, a gente sabe como tudo isso funciona, né? Como que chegou até ao ponto que é hoje, né? Então, não faz muito sentido. É bonitinho, é legal, é pândego, como usa muito a palavra do Antônio aí, mas é de outra forma. Galera, sobe mais um crente aí, já tem ateu aqui no bastidor, sobe mais um crente aí pra igualar. Ô Max, sua vez agora, manda aí pro Paulo Henrique. Paulo Henrique, eu acho que, não sei se o Antônio lembra aí de uma analogia que eu coloquei no Superchat, do caminhão da granja. Caraca, eu acho que é boa essa daí, hein? Eu vou perguntar aqui ao Paulo Henrique. Paulo Henrique, numa situação como lá aquela tragédia que aconteceu lá na Chapecoense, né? O avião que caiu e tantos morreram e apenas uma pequena quantidade
sobreviveu? Tinha Deus um plano na vida desses sobreviventes? No caso, tinha algo que para essas pessoas tinha que ser diferente dos demais que cruelmente faleceram lá? Eu acredito que o plano de Deus está acima do nosso, porque o tempo de Deus é eterno. O tempo de Deus é o Kairos, né? O tempo de Deus não é o tempo do homem. Né? O homem não é o tempo do mundo, né? Então, Deus tem planos para cada um na sua vida. Infelizmente, a nossa hora vai chegar e a hora de cada um vai chegar. Infelizmente, chegou a hora deles. É isso que a igreja acredita, a igreja católica, a apostólica romana. Chegou a hora. Eu posso morrer agora, cair teto na minha cabeça aqui. Eu morri. Eu rezei minha vida inteira, busquei a Cristo, e se Cristo não existir, a igreja toda está errada. Entendi. Mas é isso, a gente não acredita. Então, para concluir o raciocínio, Paulo Henrique, da mesma forma, né, de que você acredita que realmente tem um plano diferente para esses 4 que sobreviveram dentre as centenas de pessoas, né, as grandes dezenas lá, no caminhão da granja, que sofreu um acidente lá, bate tudo, morreu, no caso, 800 galinhas lá, 800 frangos, sobreviveu 4 galinhas. Tinha Deus um plano na vida dessas galinhas que sobreviveram? Deus sempre tem planos para todos os animais. Deus ama todas as suas criaturas. Ele só não gostou muito do ser humano, uma das obras que mais amou. E, infelizmente, o inimigo... Era que aquelas que sobreviveram iriam ser comidas. Iam ser abatidas. E fez uma peneira para ver quem vai ser digno de entrar na Nova Jerusalém, no Novo Éden. Peneirou, né? Para quem acredita. Vai rezando que isso é a predestinação. Você tem que rezar. Isso é polêmico entre os santos da igreja. Cara, essa daí das granjas é muito boa, né? Quando a gente troca o ser humano por bois, por galinha, né? Por peixes, parece que fica mais evidente o absurdo, né? Tipo assim, tem um caminho... Oi? Tudo tá preso na mesma aleatoriedade da vida, né? Tudo tá funcionado a isso. Exatamente. Aí o caminhão bate, morre lá de 100 galinhas, morre 90, as 10 que sobreviveram foi milagre? Foi. Tinha um propósito, o quê? Elas vão ser abatidas no final. Ué, as outras também iam. Por que essas vão ter que esperar um pouco mais para serem abatidas? Não faz sentido, né? Muito boa essa analogia aí do Max. Gostei. Ô, Paladex, boa noite, que você é ateu, né, cara? Boa noite, Antônio, sou ateu. Amém, ô glória. Galera, preciso de mais crente aí, eu acho que já tem uns ateus ali no bastidor. Quem é ateu aí no bastidor, confirma no chat privado aqui pra mim. E quem é crente, confirma também. Do pai, fala aí, meu consagrado. Boa noite aí, geral, boa noite pra todo mundo. O que tá acontecendo hoje? Manda um argumento brabo aí pro Paladex sobre a existência de Deus, pra ele responder pra você e depois ele vai te mandar uma. Não tem pena não, hein, do pai. Finge que é chiclete de caveira, chiclete de caveira, vai. É debate, Só que é entre vocês e a galera do chat que vai subir aí, vai lá. É difícil sim, cara. É difícil fazer uma pergunta sim. Confia no Espírito Santo. Eu apostei em você e no Paulo Henrique, hein? E nos crentes. Vocês não fazem eu perder a aposta, não. Vai lá. Você sabia que o pensar é algo que a ciência ainda não explicou, porque o pensamento ele vem com característica de algo espiritual, você não vê, você não sabe, você não consegue aumentar a voz que tem no pensamento, então... Só um minutinho, do pai, só um minutinho. Ô Paulo Henrique, olha isso aqui, ó. A Thalita falando, Paladex é bonito. Tu vai deixar isso, Paulo Henrique? Paladex é bonito. Tu vai deixar isso? Caraca, mano. É normal. Só isso, cara, velho. Eu não deixava, mano. Porra, assim, vai lá, do pai. Continua aí, do pai. Continua aí, do pai. Não, a prova da existência de Deus é o nosso jeito, né? Da criação, porque nós somos seres pensantes, evoluídos. Então não tem lógica a ciência e a pseudagem dos ateus ter
ter verdade, porque senão teria animais que falassem, animais que pensavam também. E pela ciência os animais não pensam, eles agem por instinto, então isso aí já quebra um lado, porque só o ser humano tem um poder dado por Deus, que comeu a fruta do bem e do mal, então foi o conhecimento e o entender, então é o que nós temos. Então, simplificando a pergunta, o pensamento é a prova de Deus, o pensamento é a prova de Deus. É um bem dado por Deus. E aí, ô Paladex, como é que tu responde isso aí, meu querido? Teu áudio tá baixo. Ficou baixo aí teu áudio. Tá baixo ainda? Ah, agora melhorou. Ok. Eu nunca participei de um debate, primeira vez, então vou responder do jeito que eu sei. Bom, se o pensamento é a prova de Deus, eu acho que você deveria trazer, tipo, uma prova que o meu pensamento é a prova do seu Deus. Em específico, eu acho que você deveria que ter uma evidência clara ou alguma evidência mínima que, tipo, o pensamento é a prova do seu Deus. Eu não descarto a possibilidade, talvez o pensamento seja a prova do Deus. Ok, é o seu argumento, é o seu jeito de pensar, você teve experiências para pensar assim, mas qual é a prova que você me traz que o meu pensamento é diretamente prova do seu Deus e não, por exemplo, de outro Deus? Não, aí é duas perguntas. Isso aí que você pergunta, qual Deus? O pensamento é prova de Deus, é duas perguntas. O meu Deus, o Criador, Deus dos céus e da terra, e tudo que nele há, geralmente a Bíblia cita que o corpo nosso tem corpo, alma e espírito. E o que faz nós sentir sentimentos e pensar é justamente a alma, cara. Uma pessoa que não tem alma, uma pessoa que não tem pensamento, você pode ver que o laudo dela vai ser laudo de quê? De louco. Porque uma pessoa que nasce com a alma ou espírito detravado, caído, ela não vai ter esse poder de pensar ou de agir. Calma aí. Algo. Então você tá falando que as pessoas que não têm que tipo assim, que tem algum tipo de deficiência, ou porque, sei lá, foi infectado por aquele vírus lá do chikungunya, a pessoa que nasceu com alguma condição especial, ela nasceu naquela condição porque ela é desalmada? Teve algum, como se pode dizer, desligue na hora dela encarnar. Quando essa pessoa teve essa chance, ela não encarnou direito, então ali teve algo que desligou. No caso, essa pessoa tá condenada? Não tá condenada. Ela vai ter que reencarnar de novo após a morte pra ter uma nova vida. Pra ter uma nova vida. Ah, tá. Ah, mas eu não sabia que você era espírita ou você acreditava em reencarnação. Eu acredito nessa encarnação, sim. Eu acredito em pessoas que morreram aí sem justiça, por destruições naturais, prédio caindo em cima, do nada um carro atropelou. Eu acredito que as pessoas ganham uma chance, sim, de ter a vida de novo, porque ela não teve a vida, ela não teve a conclusão do que ela queria, do que ela tinha fé, do que ela acreditava. Então, no caso, se os nossos pensamentos são de Deus, então, no caso, Deus, ele falha quando ele cria uma pessoa que o pensamento não tá correto? É uma falha de Deus? Como é que funciona? Não, pensamento é algo final. Pensamento é algo que foi dado por Deus. Pensamento é algo que foi dado por Deus. Para que entra em contexto? Para que serve o pensamento? Algumas pessoas Deus não dá de primeiro o pensamento. Tipo, tem que encarnar pra pessoa. Não, o pensamento foi dado pra todos. Mas foi o que eu falei pra você. Tem gente que pra passagem da encarnação algo deu errado espiritualmente, que eu não vou saber falar aqui agora. Entendeu? Mas que é espírito, esse algo, pensamento é de Deus, O pensamento vai dizer em Provérbios que ele é um dado muito bom, usado pra pessoa fazer o quê? Sabe pra que serve um pensamento? Pra pessoa pensar, cara. Pensar realmente no que vai falar, no que vai dizer, no que vai fazer. Não, isso com certeza. Eu não. Os maiores. Pra mim é pensamento. Eu não sei como só funciona. Só um minutinho. Vinícius, é crente? Não. Quer dizer, eu não sou nada, né? Não sou nada. Calma aí. Eu quero um crente aqui pra subir mais um ateu aqui, galera. Falta crente aí, cadê os crentes aí? Tá cheio de ateu aqui no bastidor, falta crente. Preciso de irmãos em Jesus aí. Ô Max, você concorda aí com o que o do pai tá falando? Não, cara,
Não faz o mínimo de sentido aí. O teu pai, cada vez mais, ele vai se embolando cada vez mais naquilo que ele acredita. Ele mistura o Deus dele, que não é o mesmo Deus de Jesus, e agora já tá no espiritismo, e é por aí, é uma salada mista. Você compreendeu? Do pai, ele é mais. Espiritismo, mano! Tem aspectos marcionistas, é uma parada meio louca. E conspiracionista, eu sei mais ou menos quais os vídeos que ele gosta de ver, e que ele pega essas viagens aí, cara novo, e fica se perdendo nessas viagens tortas aí. Dá uma certa pena, mas dá pra perceber que ele é um cara do bem. E aí, Paulo Henrique? Acho que cada um aqui, ninguém nasce com uma crença, né? A gente nasce num país, e segundo a ciência, a gente, desde a barriga da nossa mãe, a gente já vem ouvindo o evangelho, né? Quando eu vou para a igreja, eu vejo as crianças na barriga das mães. Cara, já tá ouvindo o evangelho. Isaías, se não me engano, o profeta falou: olha, desde o ventre da minha mãe eu já agrado o Senhor. Então, a gente já falando, as crianças já vai ouvindo desde a barriga. A gente segundo qualquer religião, a gente é doutrinada. Se o ateísmo fosse dominante, a gente seria ateu. Mas graças a Deus, por trás, não é burro, a gente é cristão. Caralho, muito bom, mano. Você tá doido. A gente é normal, a gente pede as Mas nem sim, você é ateu, agnóstico, conta pra nós aí. É árabe. A cabeça dos moleques tivessem guerra. Menacing, tá me ouvindo? Mano, essa porra é essa? Parece o chapéu do russo, mano, não sei. Tem crente aí não, galera, sobe um crente aí, mano. Tem ateu aqui, tem uns 4, 5 ateus aqui no bastidor aqui, mano. Vamos lá. Agora quem vai perguntar é o Paladex, né? Tu já perguntou, Paladex, pra ele? Pergunta aí, vai. Pergunta aí pro do pai. Bora lá. O do pai, bom, Jesus, do que eu aprendi na época que eu era cristão, é que milagre era possível, né? Você acredita que milagre é possível? Que é possível realizar um milagre? Depende do milagre. Depende do milagre, ok. Então eu só vou falar o milagre que Jesus falou que era possível. Então acho que Jesus é uma autoridade ótima, né, pra tomar como referência. Então Jesus falou que, por exemplo, você poderia curar os leprosos, fazer com que o cego pudessem enxergar, com as pessoas aleijadas a voltarem a andar. Eu tenho uma questão muito simples. Por que isso não funciona hoje em dia? Não vou nem citar na época, tipo, que não tinha câmera de telefone. Vamos supor que funcionava, mas hoje em dia, quando tem câmera de telefone, não funciona mais. Cara, João, complicou nada. Pra mim tá tudo bem. Complicou nada. Não, claro, é só uma pergunta. João 8. João, não sei se onde vai estar escrito, mas João vai falar que a lei e os profetas duraram até o João. E o que era as leis e o que eram os profetas? Os profetas eram o que fazia esses sinais de maravilha depois de Cristo, ou antes de Cristo. Então quer dizer que acabou. As pessoas não entendem que quando isso acabou, Deus ele deu a capacidade, o discernimento das pessoas, daí em diante, e ele mesmo falou: eu vou permitir vocês um tal conhecimento. Só que eu vou diminuir esse conhecimento de vocês até um certo nível, porque senão vocês vão querer ser melhor que eu. Apesar que com esse tão pouco conhecimento que ele deixou para nós, tem aprendizado, você pode estar respondendo pela própria ciência. Deus deu ao homem a capacidade de pensar, de fazer através do pensamento. Você pode ver que o maior cientista que teve, o truque para eles criar algo que eles pensavam, sabe o que era? Era dormir. Dormir, eles tinham revelações de como fazer isso. E hoje em dia já podemos ver pessoas voltando a enxergar com acessórios que não vou saber falar agora, que eu não sou da tecnologia. Pessoas andando. Pessoas, hoje em dia não tem mais lepra, e quando tem é outro nome que eu esqueci. Tem cura. Então, isso, obrigado. Então, cara, Deus deixou tudo aí pra nós. Tá tendo cura pra um bocado de coisa que
obviamente, para aquela época era impossível, porque era uma época mesmo. Mas acho que ele falou de milagre do pai, Então, coisa sobrenatural. Então, no caso, Deus deixou ele de. Agora... Ele ensinou a humanidade. Ele falou assim: não precisa mais de milagre. Agora eu vou ensinar vocês a criar tecnologia, vou dar ensino, tudo, para não ter mais milagre. Ele trocou, fez uma troca. Agora as pessoas ficam colocando, o cara não tem perna. Vai fazer ressurgir uma perna no lugar. Cara, isso aí, se Deus fizesse realmente isso aí, cara, eu tô cego, tô sem olho, na verdade. Tô sem olho, né? Porque cego, a ciência Mas já Jesus tá... Jesus fez. Sim, Jesus fez. Ele era o poder, ele tinha tudo. Agora, se eu te faço uma pergunta, amigo. Se hoje um cara perder a cabeça voou pra lá. Aí chega um cara e fala, eu sou de Deus, vou botar a cabeça dele no lugar, você sabe. Sabemos que a decapitação é a luta mais difícil para a ciência. A ciência ainda não conseguiu botar uma cabeça de uma pessoa em outro corpo, porque há muitos vasos sanguíneos. Então, se essa é a última prova da ciência, para a ciência conseguir tirar um membro, porque o resto do corpo eles conseguem trocar, então eu te falo, me perdi aqui agora. É que isso aí seria impossível, né, do pai? E agora tá tudo possível. Agora você tem perdeu o braço, você agora tem mão robótica. A ciência é cada vez melhor, cara. A capacidade que Deus deu aí tá aí. Agora agora voltou aqui o pensamento. Se uma pessoa perdesse a cabeça e um chegava e orava e a cabeça voltasse pro lugar, ou a perna voltasse a crescer, nós não precisaria estar aqui no mundo como um teste mais. Porque todo mundo saberia que o poder de Deus é real, que Deus é real, que tudo é real. Então não teria mais questionamento, não teria ateus, não teria aquele, poxa, será que todo mundo seria crente? Mas que o pessoal antigamente teve o direito de saber da existência de Deus, porque Deus se fez tão presente e nós não temos esse direito. A gente tem que viver na dúvida. Boa pergunta. Acontece que você tem que entender que aquela época, cara, era uma época sanguinária. Olha só, isso tá na Bíblia, o Antônio mostrou. Não, foi o Antônio, não, foi eu que achei na Bíblia. Se o filho era rebelde, os pais pegavam os filhos, levavam lá pro sacerdócio, e o que acontecia? O filho morria apedrejado. Então era uma época que o povo não tinha amor, cara. Qualquer coisa era espada. Então, por isso que Deus teve que mostrar pressão em bases bíblicas, em bases de cura, em bases de transformação, porque senão naquele jeito que o povo tinha a mente perturbada, era capaz de, se Cristo não mostrasse um milagre, era capaz de mas isso é questão de realidade de onde você mora. Por exemplo, se você mudar para um lugar onde está em guerra agora, você vai ver o mundo de outra perspectiva. Você vai ver um mundo de crueldade, de sanguinário, de pessoas... Ou um local pobre, né? Pobre. Isso é questão de onde você mora e do jeito que você tá vivendo. Muito bom essa questão. Só um minutinho, ó. O Danley falou assim, ó, do pai quer que a ciência consiga fazer transplante de cabeça por esperança de conseguir o cérebro. Caralho. Vamos lá, deixa eu ver aqui, ó. Menense, você é cristão, ateu? Conta pra nós aí. Tá muito escuro aí onde você tá. Cristão, ateu? Oi? Qualquer coisa. Show de bola. Eu vou deixar só os crentes entrar por enquanto, que eu tenho que subir aqui os ateus aqui, entendeu? Eu tô precisando aqui, ó. Vai subir um aqui agora, ó. Pronto. Agora tá top. Aloysio, boa noite, meu querido. Tudo bom? Boa noite, tudo bem? Aloysio, manda aí o argumento aí pro mano Fábio que prova a existência de Deus na sua opinião. Um argumento assim brabo que você fala, esse aqui vai acabar com os ateus, vai mostrar que minha religião é certa. Manda aí pra ele aí. Eu sou católico, né? Isso. Não sei, você fala que é, né? Não, falei pra eles saberem, que eles não sabem. Então, assim, a existência de Deus eu vou comprovar, eu vou dizer mais ou menos assim, pra quem você pediu pra falar mesmo, pro Fábio? O Fábio aqui, deixa eu botar ali embaixo aí, ó. Pronto. Tá. Fábio, boa noite. Desmuta aí, Fábio. Boa noite, Fábio.
Boa noite, é porque tava mutado aqui. Então tá, boa noite. Vocês acreditam em Deus antes? No meu caso, só quando eu era pequeno, por uma questão cultural, mas com 8 anos eu e a minha irmã tivemos uma resposta de um pastor que deixou a gente já desde ali com o pé ali atrás, então eu nunca tive um apego de fato. Desde criancinha eu já via com maus olhos essa fantasia toda. Entendi. Mas alguém te levou na igreja antes, quando você era pequeno? Evidentemente, a minha mãe, inclusive, ela é uma multirreligiosa, né? Hein, Antônio? A minha mãe gosta de cartomante, igreja evangélica, católica, candomblé, ela joga cristão tudo. Cristão encantado, Yu-Gi-Oh! Qualquer coisa que você falar que é espiritual, pronto, é uma jornada para minha mãe. Então eu tive muita influência religiosa partindo da minha mãe, né, espiritualista, mas eu não me afetei por isso. Não, peraí. Você tá falando que ela tem essas experiências, tentou te levar e você está... Levava? Levou para as igrejas e você está... Para igrejas, isso. Sim, e você está... Tanto católica quanto evangélica. Ok. E você está preferindo acreditar nas palavras do pastor do que nas palavras da sua própria mãe, que acredita em Deus, quer te colocar nesse caminho e você recusa. Eu vou te explicar. Esse ensinamento. Olha só a sua frase. Você disse assim, ó. Você prefere crer tal na palavra do pastor, né? Então, primeiro que crer não é uma preferência. Você não prefere crer em algo. Crer é estar convencido de que uma proposição é verdadeira ou falsa. Se eu tiver convencido de que uma proposição é verdadeira ou falsa, se eu tiver convencido de que ela é absolutamente verdadeira, provavelmente verdadeira ou possivelmente verdadeira, se eu acreditar numa dessas 3 opções, então logo eu me convenço, né? Então, quer dizer, eu não posso preferir acreditar em alguma coisa, né? Então não é que eu preferia acreditar em alguma coisa, né? Na verdade... Eu acrescentaria até que é uma consequência acreditar, né? Exatamente, eu não estive convencido, entendeu, amigo? Porque crer é questão de estar convencido de que uma proposição é verdadeira, não. Eu não estive convencido e continuo não convencido. Não é uma preferência. O que te leva a crer que você conseguiu sair e a sua mãe não? Qual é a diferença de inteligência entre vocês dois, na sua visão? Não, a questão é que a minha mãe, ela tá mergulhada naquilo que eu chamo, como eu sempre falo aqui, num transe cultural. Ela está mergulhada num transe cultural. Se você nasce num país budista, você é uma criança, você não tem escolha. Sua mãe é budista, sua avó é budista, a professora da escola é budista, o guarda é budista, o padeiro todo mundo é budista. Você está imerso naquela cultura, você se torna o que eu chamo de vítima da cultura. Então é assim que começa, viu, amigo? Você começa com uma vítima da cultura. A partir daí, para você sair dessa condição, você tem que ter contato com outras proposições. Se a única proposição que está na tua cara é que Buda é a verdade, então fica difícil você... Agora, quando você vai crescendo, você vai podendo, então... a partir de um exercício filosófico, né, de raciocínio, se convencer ou não de uma proposição, se convencer ou não de que um Deus é verdadeiro, é nesse momento que você consegue, como você está dizendo aí, sair da coisa ou escapar da coisa. Não é bem isso, entendeu? Na verdade, concluir de maneira racional, ou seja, tá convencido de uma coisa ou não tá convencido de outra. É mais nesse sentido. Fala aí agora, Fábio, pro Aloysio, sua vez aí. Então, Aloysio, você gosta da ciência? Você considera a ciência uma ferramenta segura, eficaz, que, né, produz resultados factuais, resultados, né, digamos, factíveis, reais? Ou você não gosta muito da ciência? Você acha que a ciência é um pouco malévola? Não. Ciência é fato. A fé é você depositar em algo ou alguém uma coisa que você vai acreditar. Por exemplo, você vai no estádio de futebol, você deposita uma fé no seu time, que o seu time vai ganhar, mas você não sabe se vai ganhar. É mesmo. Mas você gosta da ciência, você apoia a ciência, você está, digamos assim,
Gosto. Você gosta? Então, agora que vem a pergunta. A minha pergunta é: você considera que planetas se formam naturalmente, assim como demonstra a ciência, ou que eles são criados a partir de mágica? Você acabou de falar que você adora a ciência. Você falou que você tá junto com a ciência. Agora eu tô te fazendo uma pergunta científica, né? A ciência demonstra que planetas se formam, né? Mas na sua cabeça aí, isso não contrasta um pouco com a sua visão de que planetas, na verdade, são criados por mágica? Nem sempre depende da ciência. Como eu falei antes, eu sou católico, eu sou inteligente. Então, o que me apresenta como fato tem que se acreditar. Eu posso ser católico e também gostar da ciência. Eu utilizo. Então você desacredita Então você desacredita da visão católica de que o planeta foi criado por um Deus? Terminar. A partir do momento que eu preciso de um remédio para ficar bom, eu estou fazendo uso da ciência, mesmo sendo católico. É isso que eu quero te dizer. Então, mas o meu ponto é mais específico. Se for fato, eu acredito. Se você mostrar no livro a ciência comprovar, não, foi isso mesmo, eu acredito. Então você passa a não acreditar mais na versão bíblica, onde um Deus, a partir de uma mágica, ou seja, de poderes sobrenaturais, que confecciona a Terra. Então você abandonaria então essa visão? A Bíblia, desde o início, ela trata com mentira. O Antônio falou uma vez que começou a ler a Bíblia. Eu me lembrei também, eu comecei a ler a Bíblia e a partir dos primeiros capítulos, eu já... Como eu falei que eu sou inteligente, eu já percebi logo, não, peraí, alguma coisa tá estranha. Olha o novo Rafael aí, ó. Quando uma coisa começa mal, termina mal, você entende? Tudo que começa mal, termina mal. Show de bola. Sim, mas é que você, amigo, ele rapidinho, que não acredita nessas partes da Bíblia, entendeu? Ele já disse isso. Vamos lá, José, boa noite, meu querido, tudo bom? Boa noite a todo mundo. José, seja bem-vindo. José, manda a braba aí pro antes. Manda a braba aí pra ele aí, já manda aquela argumentação sinistra de que Deus existe. Hoje tem que mastigar chiclete como se fosse ateu, como se fosse chiclete. Chiclete na caveira, vai. Tá mutado aí, José, não sei o que você fez aí. Alô. Agora sim, vai. Primeiramente, eu só vou defender que Deus existe. Eu não vou estar propriamente defendendo Deus da Bíblia. Ok? Só que Deus existe. Porque para mim parece incoerente viver em um universo onde Deus não existe. O argumento que eu vou usar é o argumento cosmológico. Acho que já conhecem. Que basicamente diz que tudo que existe tem um começo. Por exemplo, eu tenho esse caderno aqui. É feito de folha e papel. Mas esse papel teve um começo. Veio a árvore. Mas essa árvore não existiu desde sempre. Teve um começo. Ela foi plantada, foi regada, foi cortada e transformada em madeira para obter o papel. Mas a terra que sustentou a árvore também não existe desde sempre. A ciência confirma que a terra teve um começo. O sol também teve um começo. O espaço teve um começo. E se a gente continuar indo para trás, anos após anos, vai chegar em um ponto que vai ter só o Big Bang, como vocês explicam. E eu queria que o Antis explicasse como que o universo surgiu sem ser criado. Acho que ele concorda que o universo nunca existiu, que o universo não é eterno, que não existiu desde sempre. Acho que ele concorda que o universo passou a existir. Então, me explica como que ele passou a existir sem ser criado. Meu som tá bom? Tá, pode falar, meu querido. Pode falar, boa noite.
Boa noite, todo mundo. Na real, eu não pressuponho que ele sempre existiu. Eu pressuponho que eu não sei, na realidade, se ele sempre existiu ou se ele foi criado. Assim como a ciência postula pra gente até esse ponto, a gente consegue rastrear alguns segundos depois do Big Bang e depois e tudo que aconteceu depois até o dia de hoje, mas a gente não consegue ler o ponto específico do Big Bang, então a gente não sabe dizer nem se foi exatamente uma expansão, como a gente acredita. Tipo, então, como eu não tenho informação sobre esse princípio específico, eu prefiro não inferir. Tipo, como eu não sei, eu não escolho nenhuma das alternativas. Eu só sigo aceitando que, como a gente só tem informação daí pra frente, tanto ele pode ter sempre existido, quanto ele pode ter sido criado, quanto ele pode ter sido criado por alguém ou não também, saca? Então eu acho que não temos informação suficiente para poder extrair disso uma conclusão. Não pode. Tudo pode. Vai, Josiel. Então, você falou que não sabe, né? E por não saber, você acha justo, mesmo não sabendo de algo, afirmar que Deus não existe? Se não saber, o mais coerente seria você se identificar como agnóstico. Mas você insiste em dizer que Deus não existe. Por que faz isso? Tem que cuidar que é uma unidade, tem que ser mais... Eu insisto que é mais segura para nós, enquanto comunidade e espécie, a inferência de que Deus não existe, conquanto a gente tem um histórico de ter sido muito prejudicial para a humanidade em diversos níveis de profundidade, tanto culturalmente quanto em matéria de massacre e alteração cultural de continentes inteiros. A porra da fucking história humana inteirinha foi bagunçada por causa de crenças que a gente nunca teve sequer o mais básico fundamento. Então eu acho que o maior risco, na verdade, é a gente não saber que humanidade nós poderíamos ter tido se não fosse essa mentirada toda. Sua vez, antes, faz aí pra ele aí, vai lá. Por que você acha que a sua própria versão de deidade, universo, começo, fim e cosmologia tem menos valor do que a de um cara que morreu há 2000 anos atrás? E quem disse que eu acho isso? Tu segue teorias que tu conhece ou que tu inventou? Que eu conheço. Então você respondeu que tu faz isso. Eu não disse que eu faço isso nenhuma hora. Eu não acho que a minha crença... A minha pergunta foi, simplificando mais a pergunta, por que é que você segue as teorias de outros e não a sua? Por que é que a dos outros são melhores do que a sua? Eu não disse que a dos outros são melhor do que a minha, só que eu ainda não criei a minha própria teoria. Então, eu uso o que já foi pensado e elaborado. E essa era uma escada, na real, para eu chegar nisso. A minha sugestão é de que nós, como indivíduos do século, enfim, de 2025, com IA, internet, toda a cultura humana escrita em todas as línguas, traduzida em tempo real na palma da sua mão, nesse exato momento a gente tem muito melhores condições de discutir, baseado com o que a gente tem do conhecimento moderno, a cosmologia, a deidade, de onde viemos e para onde vamos, do que qualquer uma dessas outras culturas anteriores já tiveram em qualquer nível de inspiração. Então eu acho que a nossa melhor lógica seria jogar fora toda essa cultura religiosa que a gente não pode fundamentar, manter, obviamente, aquilo que é... Por exemplo, minha mãe ainda é testemunha de Jeová, eu não fico lá batendo na porta dela tentando convencer ela a ser ateu, agnóstico, o que quer que seja, porque é produtivo e útil para a vida dela. E ótimo, maravilhoso que a religião tenha essa perspectiva, mas como a gente estava falando das bases do que é menos arriscado, se tu fosse me perguntar o que seria mais arriscado, e eu devolvi com a mesma proposta, não é menos arriscado a gente se fiar só no que a gente tem de evidência de hoje, ao invés de tentar manter os raciocínios do passado que geraram tanta dor de cabeça? Você disse que por causa do conhecimento que eles tinham no passado, que era mais pouco, menos efetivo assim, que você disse que seria melhor jogar tudo isso fora. Então você está dizendo que porque os antepassados não pensavam de uma forma completamente perfeita, viemos jogar o nosso futuro no lixo também. Todos os pensadores, todas as tecnologias novas para defender a ciência de Deus, no futuro devemos colocar no lixo porque os antepassados não tinham uma crença perfeita, é isso? É que tu parte do princípio de que existe um perfeito, eu não.
nós experimentamos e descobrimos resultados através dessa experimentação desde que a civilização existe. Ninguém nunca inventou um outro método de chegar num fim que não fosse esse. O perfeito é uma criação onírica do mesmo spot do cérebro que criou Deus. Tipo, isso nunca existiu um perfeito, nunca existiu pecado, nunca existiu... Isso são palavras que inventaram e te convenceram de que tinham algum significado, mas elas não existem de verdade, entendeu? Assim como o perfeito. Show de bola. Ari, boa noite aí, meu querido, tudo bom? Ari, escolhe um aí e manda braba aí. Eu acho que o Max tava na frente, eu cheguei por último aí, Antônio. Não, o Max foi o primeiro aqui, pô. Ele e Paulo Henrique aqui. Aí depois eu vou liberar aqui pra vocês falarem em grupo, né? Vai, boa fala noite. Aí, Ari. Boa noite aí, meu querido. Parabéns aí pela essa live, eu acho que vai ser bem produtivo, né? Tá bem equilibrada a mesa aqui. Não, tá legal, tá todo mundo educado, né? Tá todo mundo aí se respeitando. Tô gostando, pô, tá show de bola. Vai lá, Ari. Eu gostaria de puxar meu amigo Fábio lá, ele. Boa noite aí, Fábio. Eu vou Fala, Luiz. Eu vou fazer umas perguntas aqui, Fábio. Caso alguma pergunta eu esteja errado, né, sobre sua posição, você me corrige, né? Mas na última live... Se me dá igual, eu te falo. Tudo bem. Na última live, eu acho que você teve uma última live que eu vi você participando aqui no Antônio, eu acho que você fez um questionamento para um cristão em relação à moralidade de Deus, né? E a nossa moralidade humana, né? Então eu gostaria que você me explicasse se isso seria algum problema, né? Essa é a primeira pergunta. A minha segunda pergunta para ti é o seguinte: por que Deus, na sua concepção, ele é necessário aparecer para você crer nele, né? E a terceira questão aqui, que é bem simples mesmo, se tu já parou pra pensar que Deus, ele... Puxando a questão ali que você fez pra Luísa, né? Eu acho que puxa mais. Porque você... deixa eu ver a pergunta aqui, desculpa aqui, peraí. Tu já parou pra pensar se Deus, ele criou a Bíblia, né? Por ser um livro mais no campo da fé. E em relação à ciência, né? Ele criou a ciência ali pro cientista e tal, enfim... Tu acha que Deus fez a separação nesses dois quesitos? São umas três perguntas pra mim pro Fábio, hein? Puder. Eu vou te falar que eu acho que pra dinâmica aqui, acho que eu vou responder só a primeira ou a segunda, senão fica muita coisa, né? Mas eu vou tentar aqui, né? Vamos focar na primeira então, na moralidade de Deus, né? Então, pode ser? Tá, só vou falar um detalhe aqui que eu não afirmei que eu necessitaria ver o Deus para que eu pudesse crer. Por isso que eu te pedi desculpa no começo, entendeu? Porque eu não sei agora. Beleza. Não, beleza, mas é bom você falar isso. Por quê? Porque seria muita arrogância, prepotência e até epistemologicamente sem sentido se eu determinasse como é que eu poderia me convencer de um Deus, né? Que processos que aconteceria. Por quê? Porque caso um Deus realmente exista, ele, melhor do que eu, sabe exatamente como me convencer. Então isso é um problema do Deus, não é um problema meu. Então eu não preciso ser arrogante e fingir que eu saberia como ser convencido por um Deus. Isso é um problema do Deus. Mas tu não tá obrigando ele a aparecer? Tu não acha que tu obriga ele a aparecer? Não. Se ele que nos criou, ele sabe exatamente como é que ele poderia convencer um ser humano a crer nele. Se seria vendo, ele saberia perfeitamente. Imagina, se eu criar um computador, eu sei exatamente os caminhos, né? Tudo que tem no computador, como é que ele funciona. Eu que criei. A Bíblia não seria uma analogia? Posso sugerir uma analogia? A Bíblia, Fábio, não seria... Vamos botar aqui no caso aqui em relação à Bíblia, né? Vamos dizer que realmente a Bíblia, pela parte da ciência, ela realmente aconteceu, todos os fatos ali. Tu não acha que a Bíblia seria essa ferramenta para dizer, Fábio, eu existo, entendeu? Então tá aqui esse livro e tal, enfim. Tu não seria que isso também seria uma boa ferramenta para te pensar? Não, muito pelo contrário. Essa é a ferramenta que me dá segurança disso, que provavelmente é uma mentira. Por quê? Porque essa mesma ferramenta é usada por milhares de religiões, por milhares de alegações. Então as alegações, elas são todas baseadas nessa ferramenta, ou seja, nessa, como eu diria, nessa metodologia aí, ou seja, livros antigos alegando coisas. Um livro antigo alegando coisas não é epistemologicamente falando nem de longe suficiente ou, minimamente para eu me assegurar que eu posso estar minimamente convencido de que aquilo é verdade. Senão eu teria que acreditar no budismo, nas religiões mais antigas, né? Então, que tem
e até cristais encantados, como eu falei até hoje. Então, um monte de alegação que tem a partir de livros e de, né? Então, é uma ferramenta fraca. Caraca, pior. Gostei. Vamos lá, galera, mantenha aí a... Oi, ô Daniela, obrigado aí pelo carinho. Mantenha aí a tela ligada aí de vocês aí, galera, senão daqui a pouco tá todo mundo com a tela desligada aqui e fica feião. José, do pai... Liga aí, posso jogar na mesa uma analogia? Deixa eu só falar assim, ó, gostei da resposta do Fábio e José mandou bem também no argumento dele lá, tá? Gostei aí dos dois, tá muito legal, muito bacana. Agora as rodadas vão ser livres, tá? Pode qualquer um responder e qualquer um falar de qualquer lado. Só peço que, tipo assim, deixe o outro terminar o argumento pra não ficar bagunçado. Vamos tentar fazer como tá seguindo agora. O que você ia falar aí? Ô, Antônio, só uma observação. Antônio, eu gostei da tua mudança aí. Tu colocou todo mundo que tem religião em cima e todo mundo que não tem religião embaixo. Show de bola. Vamos lá. Pode falar, meu querido. Fábio, só nota minha pergunta em relação à moralidade aí, Fábio, é que realmente a última hora você falou que cristãos com moralidade, entendeu? Eu queria entender esse ponto depois teu, só isso. Não, eu vou ser rápido que né, por causa da dinâmica que tem que ser um pouquinho mais rápido. Tem que ser um pouquinho mais rápido. Mas a questão é o seguinte, se eu entendi, você disse assim, poxa, as ações que eu julgo como, que você, Fábio, ou até você próprio, né, julgamos como imorais, desautorizaria a existência do Deus em si? Não desautorizaria a existência de um Deus, mas sim de um Deus que é a fonte da própria moral e tal, que seria a moral absoluta e objetiva. Aí a gente já tem um problema, porque então como é que a gente pode dividir a moral em duas? Eu e você achar imoral, mas o Deus achar moral? Então, para esse modelo não serve, então, que é o modelo cristão. Então, para esse modelo cristão não dá, né? Fica logicamente impossível a existência de um Deus imoral, que ao mesmo tempo fica complicado. Entendi, vamos fazer o seguinte, eu vou rapidinho antes, senão a gente não vai entrar no tema. Aí eu vou botar o primeiro tema aqui, que é o seguinte. O primeiro tema para os cristãos defenderem, depois os ateus argumentarem. A Bíblia está se cumprindo hoje. Defendam isso aí. E depois os ateus complementam. Respondem. Posso começar? Posso falar? Então, Antônio, é o seguinte, galera, presta atenção. Um jogo, ele precisa de um soft. Hoje vemos um jogo chamado GTA V, que tá um soft muito bom. Muito realista. Nunca a pessoa vai conseguir provar a pessoa do jogo nunca vai conseguir provar a existência de um criador. Deus, ele não pode se revelar a nós. Por quê? É como um jogo. O jogo, ele tá em uma dimensão diferente da nossa. Igual a nossa dimensão tá diferente de Deus. Então nós nunca conseguiríamos estar na mesma dimensão que Deus. Então isso prova que Deus existe por essa fase, cara. Agora para outra pergunta. Prova. Ele falou das profecias do pai. A questão o tema é o seguinte, ó. As profecias da Bíblia estão se cumprindo. Defendam isso aí. Vai lá, Ari, Paulo Henrique, Aloysio, Josel. Quem vai falar agora aí? Josel, quer falar, Josel? Eu já falei, pode deixar pra rapaziada aí. Fala aí, Aloysio. Profecia da Bíblia está se cumprindo, vai. Todo mundo fala que são guerras, né? As guerras estão se cumprindo aí. Só que guerra existe já há muito tempo e não terminou a humanidade anteriormente. E acabou a guerra, começou outra. E vai acabar essas guerras, vai começar outra. E cadê a humanidade sendo dizimada? Até agora eu não tô vendo, não. Então, assim, a guerra, ela sempre vai existir, porque a gente descobre... Mas, ô Luiz, é pra defender que a Bíblia tá se cumprindo, não é pra jogar contra, meu irmão. Isso aí é gol contra. Tá mas ela tá se cumprindo, a guerra... Não, porra, fala lá que Israel
voltou pro seu território, que tá tendo guerra, fome, e versículo. Aí eu vou contra. Luiz, eu vou contra, meu colega. Tá tendo tudo. Só que, assim, as pessoas, elas estão atrelando isso em passagem da Bíblia. Só que vai passar essa fase e depois vai voltar de novo. E acontece que quando volta, não muda nada. É sempre o mesmo roteiro. Fome, guerra, morte. Então você não acha que tem nenhuma profecia se cumprindo? Você não acha que tem nenhuma se cumprindo? Depois volta. Fome, morte, guerra, destruição. Aí dá outra pausa. E aí? Não, Luiz, deixa eu passar pra outra, Luiz. Você tá fazendo gol contra aí. Calma aí, deixa eu salvar aqui meus amigos crentes aqui. Ô, pai, manda uma aí pra mostrar que tá se cumprindo a Bíblia. Calma aí, Paulo Henrique. Você quer falar alguma que tá se cumprindo hoje, Paulo Henrique? Versículo? É. Versículo profecia cumprindo. No meu computador, que é rápido pra caramba. Isso, quando você procurou aí, deixa o do pai falar. Fala aí do pai. Eu não tenho mais versículo. Cara, a Bíblia não erra só em falar que em rumores de guerra no final dos tempos, doenças, injustiça. A Bíblia não erra só aí. A Bíblia também nos revela que nos últimos tempos as pessoas seria que nem tá acontecendo aqui agora. Murmuradores, provocadores, faladores. É isso que eu quero, é isso. Metido a sábios sem ser sábio. Tentam desvendar a Bíblia sem ter resposta. A Bíblia fala disso. Que seriam envergonhadores, ambiciosos, várias coisas, cara, que a Bíblia vai revelar que as pessoas seriam nesse tempo. E a Bíblia não erra em falar nessas coisas, em coisas que pai contra filho, filho contra mãe. Os índices disso já anda acontecendo no nosso mundo muito mais, não é? Claro que uma certa parte, sim, já aconteceu essas coisas lá no passado. Mas hoje em dia vemos a prova viva e nas escrituras. E Apocalipse, que já significa revelação, Apocalipse 13, cara, versículo 5 já vai revelar até a besta, cara, até a besta, que há o poder à besta de falar, de ver, de falar o que tá acontecendo hoje, robôs com IA. Cara, a Bíblia tá sempre acertando, cara, e isso não é religião, isso é você acreditar na verdade, entendeu? Deu o poder de fala à besta e deu a vida, né? Só que ela não tem sentimento, essa é a verdade, né? E acontece que essas coisas estão acontecendo para comprovância da Bíblia. A Bíblia sempre está acertando. Quando a Bíblia fala que viu o fogo cair do céu e o povo se maravilhou, tava falando de Elon Musk. Quando o Elon Musk fez o primeiro foguete, o primeiro foguete estacionar de terra, o povo se maravilhou disso. Peraí, pai, é isso. Eu preciso de mais, porque a minha curiosidade ela vai lá no talo, né? Daí eu preciso de mais perguntar pra tu como é que eu vou fazer pra extrair esse conhecimento puríssimo de lá. Porque eu pego, pra mim parece um monte de verso sem, entendeu? Num concatena. Daí minha pergunta é, eu li lá que esse negócio de profecia aí é pra nós saber o que vai acontecer, pra nós não se fuder no futuro. Daí eu imagino que quando ele está falando lá que primeiro vai tomar o rei do norte, depois vai tomar o rei do sul, aí o rei do norte vai tomar o rei do sul e vai trocar pelo rei do norte de novo, e isso vai ser um indício do final dos tempos. Eu precisava que você me ajudasse a definir qual que é o rei do norte, qual que é o rei do sul, porque agora tem a Ucrânia com Rússia, tem a China se metendo, entendeu? Tem tanta guerra rodando no redor do mundo, tem tipo, sei lá, umas 18 só hoje acontecendo. Eu precisava que você me ajudasse a saber como é que eu descubro qual é o rei do norte, qual é o rei do sul, pra parar essa confusão na minha cabeça. Que método que você usa pra decifrar um negócio? É isso aí que nós precisamos. É que o do norte são os Stark. O do norte são os Stark. O do sul, se eu não me engano, são os Lannister, entendeu? Isso aí que eu precisava que a chave hermenêutica do pai traduzisse pra nós, que é onde fica a dificuldade. Tanto que na teoria do pai tem a muralha de gelo, né? Aí se você entender... Josel, você concorda com o do pai, Josel? Cara, do Elon Musk eu não concordo não, mas... Porra, pensei que você ia falar que concorda, aí eu ia ter um orgasmo aqui na live comigo. Porra, se você fala que concorda, cara, mano, porra, ia ser o sonho, mano, ia ser o sonho. Cara, eu sou do filho, não sou do pai não, sou do filho. Fala aí, Josel. O que você concorda com o que ele falou aí? Cara, eu concordo que as profecias da Bíblia sobre guerra, fome, tudo está acontecendo, mas acho que isso desde sempre existiu. Então, sobre o tema se as profecias da Bíblia estão cumprindo, eu tenho uma profecia que eu acho que não aconteceu desde sempre, então posso trazer aqui.
está escrito no versículo de Mateus 24:14. Vou ler aqui. Diz o seguinte: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Porra, vocês ateus aí têm a obrigação de responder essa daí, hein? Porra, não é possível, hein? Vai, Josel, termina aí. Então, o que esse texto está dizendo? Está dizendo que o evangelho vai ser pregado no mundo todo e só depois o fim virá. Pensemos quando era o primeiro século, no início do cristianismo, por exemplo. Os cristãos só viviam ali em uma parte de Israel, Roma talvez, em alguns lugares assim. Eram bem poucos comparado com os judeus, com outras religiões. Mas à medida que o tempo passa, nós percebemos que o cristianismo dominou o mundo. Primeiro dominou a Europa, passou para a Ásia, América, África, todos os continentes do mundo têm o cristianismo e hoje é a religião mais seguida no mundo. Eu acho que isso é um cumprimento da profecia de Mateus 24:14 e só falta a última parte, e o fim virá. Show! E aí, Ari? Tem outra pedrada para meus amigos ateus aqui. Boa, assim que eu gosto. Corrobora com meu amigo do Ari. Pai aí. A questão é o seguinte, meus amigos. A questão é sobre o fim dos tempos, né? Gostaria de ler aqui uma passagem bíblica, né? E olha quando eu li a Bíblia. Mateus 24:24. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Então, hoje a gente vê aí que realmente tem... Eu tava lá quando o Ari pregou em live. Segura aí essas profecias aí que eles trouxeram de Elon Musk, Mateus 24. Fala comigo, galerinha do mal. Se tu chegou até aqui, primeiro de tudo, respira fundo. Porque, sinceramente, foi tanta voadora de argumento que até o algoritmo sentiu o impacto. Foi risada, foi vergonha alheia, foi crente travando ao vivo igual Windows 98 com vírus de fé. Os caras entram achando que vão converter a galera, mas saem de lá pedindo socorro em línguas estranhas. Tipo, me tira daqui, Jeová. Agora falando sério mesmo, muito obrigado a todo mundo que ficou até o final. Você que assistiu com atenção, que não foi só atrás do meme, que não ficou só no corte de 15 segundos no TikTok. Você é diferenciado. Tá na pegada da libertação. Tá ligado no movimento. Você é parte dessa rebelião. YouTube. Tu às vezes aperta a gente com esse papo de conteúdo sensível. Mas ainda é por aqui que a gente espalha a semente do pensamento crítico, da dúvida inteligente. E sim, da zoeira também. Porque ninguém aguenta viver só de argumento, sem um deboche santo no meio. Aqui, a gente invade as bolhas. O grupo do Zap, da tia evangélica, os Reels de Pastor Coach, os textões do Facebook, com versículo e emoji de coração. É por aqui que a gente planta caos e colhe consciência. Então valeu, YouTube. Só continua deixando a gente incomodar em paz. E avisa pro algoritmo que não é só pastor que pode falar de moral, beleza? Você é nossa base. Se você é inscrito do canal Corte das Lives dos Ateus, sabe que a missão aqui é clara. Cortar fundo, pensar raso, nunca. Vocês fazem esse canal crescer, incomodar e mostrar que o ateísmo no Brasil não é silêncio. É grito, é risada, é argumento. E se tu ainda não é inscrito, tá esperando o quê? A volta de Jesus? Então senta com fé que vai demorar, hein? Aqui a gente pensa, zoa, cutuca, questiona, mas sempre com base, porque a gente não quer destruir crenças. A gente quer libertar mentes. Esse corte aqui, por exemplo, veio direto de uma live insana lá no canal Teologia Reversa, comandada por ninguém menos que o mestre Antônio Miranda, no dia 30 de julho de 2025. O cara segurou o debate com maestria enquanto o crente do dia implodia ao vivo diante da lógica. Foi bonito de ver. Vamos invadir o mundo.
E se você pensa que a gente vai parar por aqui, segura essa. Já estamos preparando a versão legendada em inglês desse corte, porque esse debate não pode ficar preso só em português. Essa libertação mental precisa cruzar fronteiras. Queremos que esse conteúdo chegue lá fora, provoque outras culturas e mostre que no Brasil tem resistência, tem ateísmo organizado e tem canal que não se acovarda diante da fé cega. Então fica ligado, o mundo vai ouvir o que a gente tem para dizer. Com sotaque, com deboche e com argumento na ponta da língua. Toma essa lista como missão. 1. Se inscreve no canal, isso aqui é só o início do motim. 1. Ativa o sino, porque o algoritmo às vezes é igual pastor. Só fala com quem diz amém. 1. Comenta aí embaixo. Fala o que tu curtiu, o que te fez rir, o que te fez pensar. Se vier crente, vem com respeito. Aqui a resposta vem com citação e sarcasmo. 1. Compartilha o vídeo. Manda no grupo da firma, da faculdade, da família. Vai com fé ou sem fé, que é melhor. 1. Dá o like. O like é nosso dízimo do raciocínio e ajuda a jogar esse vídeo no feed de quem ainda acha que Noé levou o dinossauro para a arca. O que a gente realmente está fazendo aqui? A real é que o que a gente faz aqui não é só entretenimento. É luta por liberdade de pensamento. É desintoxicação religiosa. É tirar o povo da coleira da culpa, do medo do inferno, da submissão ao invisível. Ser ateu não é viver no vazio. É viver no presente, é não precisar de paraíso prometido para ser uma pessoa decente agora. É viver por princípios, não por punição. E quando a gente ri de uma argumentação furada, não é por maldade. É porque dói ver o quanto prenderam a cabeça das pessoas com medo e mentira, mas também dá esperança ver gente acordando. Esse canal, esses cortes, essa galera toda aqui nos comentários, é tudo parte de um levante de lucidez para fechar, fechando mesmo. Se prepara, tem muito mais corte vindo. Muita teologia desmontada, muito dogma sendo refutado com aquele jeitinho brasileiro, debochado, informado e pronto para o combate. Agradecimento especial ao Antônio Miranda, que mais uma vez brilhou na live original no canal Teologia Reversa. Assiste completa no link aí na descrição, vale cada segundo. E para você que curte, comenta, compartilha, defende, fortalece. Você é essencial nessa missão. Tamo junto, família. Até o próximo corte. E lembra, quem pensa demais incomoda quem não pensa nada.